Na paisagem pacata e despretensiosa do condado de Elbert, Geórgia, um mistério fincou raízes. Era junho de 1979. Um estranho, envolto em anonimato, entrou nos escritórios da Elberton Granite Finishing Company. Ele se apresentou apenas como R.C. Christian. Representava, segundo ele, um pequeno grupo de americanos leais. Seu propósito era audacioso. Desejavam erguer um monumento. Não um monumento qualquer, mas um que falasse à humanidade através dos tempos. Uma mensagem gravada em pedra, projetada para resistir às devastações do tempo e dos desastres. Esta foi a gênese das pedras Guia da Geórgia. O projeto foi envolto em segredo desde o seu início. Quem era esse R.C. Christian? Quais eram seus verdadeiros motivos? Os fundos para o empreendimento colossal surgiram como que do nada. As instruções eram precisas. O design específico. O material escolhido foi o granito azul piramidal, extraído localmente de Elberton, a autoproclamada capital mundial do granito. Poucas perguntas foram feitas ou talvez poucas respostas foram dadas. O monumento deveria ser um farol, um guia. Mas para quem? E para qual futuro? O ar em Elberton ficou carregado de expectativa e especulação silenciosa. A construção em si foi um feito de engenharia e determinação silenciosa. Em março de 1980, a estrutura estava completa. Erguia-se do ponto mais alto do condado de Elbert, uma sentinela silenciosa vigiando as colinas ondulantes. Sua aparição repentina na paisagem americana foi impactante. Era moderno, mas ecoava monumentos megalíticos antigos como Stonehenge. Era articulado, mas seu significado final permanecia tentadoramente obscuro. As pedras Guia da Geórgia haviam chegado, e com elas, um enigma que cativaria e confundiria por décadas. Sua presença era uma declaração, um desafio. Por mais de 40 anos, elas permaneceram, um testemunho de um plano oculto, uma fonte de debate interminável. Turistas vinham em massa para vê-las, estudiosos ponderavam sobre suas inscrições. Teóricos da conspiração teciam narrativas elaboradas sobre suas origens e propósito. As pedras se tornaram uma tela na qual a humanidade projetava suas esperanças, seus medos, suas ansiedades mais profundas sobre o futuro. Eram um teste de Rorschach em granito. O que elas realmente representavam? Um guia benevolente para um mundo conturbado? Ou um manifesto sinistro de um conluio sombrio? As perguntas começaram no momento em que a primeira pedra foi assentada. As pedras Guia da Geórgia não eram meramente um conjunto de lajes de pedra, eram uma maravilha arquitetônica, uma sinfonia cuidadosamente orquestrada de granito e alinhamento celestial. 6 blocos maciços formavam a estrutura central. 4 lajes verticais principais, cada uma pesando mais de 20 toneladas, sustentavam uma pedra de capeamento central. Um pilar central menor ficava entre elas. No total, o monumento pesava impressionantes 119 toneladas. Atingia uma altura de quase 6 metros, ou 19 pés e 3 polegadas, dominando seus arredores rurais com uma presença imponente, quase sobrenatural. Isso não foi uma montagem feita ao acaso. Foi uma construção meticulosamente planejada. A pura escala era de tirar o fôlego. Mas a verdadeira genialidade, ou talvez o verdadeiro mistério, residia em seu design. As 4 pedras externas foram orientadas para marcar os limites do ciclo de declinação da Lua ao longo de um período de 18,6 anos. O pilar central apresentava uma abertura, um buraco perfurado no granito,
alinhado com a estrela do norte Polaris. Outra fenda foi precisamente cortada para se alinhar com os solstícios e equinócios do Sol, permitindo que a luz solar iluminasse a pedra central ao meio-dia, indicando o dia do ano. Isso não era apenas um monumento, era um relógio, um calendário e uma bússola, tudo esculpido em pedra durável. Essas características astronômicas não foram acidentais, foram deliberadas. Falavam de um profundo entendimento da mecânica celestial e insinuavam um propósito que transcendia a simples mensagem. Por que um monumento moderno incorporaria métodos tão antigos de marcação do tempo e navegação? Seria um aceno a uma sabedoria perdida ou uma ferramenta prática para uma sociedade futura, talvez uma que tivesse perdido seu rumo tecnológico? As pedras pareciam sugerir um mundo onde o próprio céu se tornaria novamente o guia supremo, um testemunho silencioso do poder duradouro do cosmos. A pedra de capeamento, ela própria uma peça colossal pesando quase 25.000 libras, trazia sua própria mensagem simples, porém profunda. Gravada em seus 4 lados, em 4 línguas antigas, cuneiforme babilônico, grego clássico, sânscrito e hieróglifos egípcios, estavam as palavras que estas sejam pedras guia para uma era da razão. Esta declaração, gravada em línguas de impérios caídos, adicionava outra camada ao quebra-cabeça. Uma era da razão. O que isso implicava sobre a era atual? Ou a era que o monumento pretendia inaugurar? Os guardiões de granito permaneciam estoicos, oferecendo seu conselho silencioso e celestial. O coração das pedras, guia da Geórgia, o cerne de sua mensagem enigmática, estava inscrito nas faces largas das 4 lajes verticais principais. Ali, 10 diretrizes, ou preceitos, foram gravadas em 8 das línguas modernas mais proeminentes do mundo: inglês, espanhol, suahili, hindi, hebraico, árabe, chinês tradicional e russo. Essa diversidade linguística era uma indicação clara. A mensagem era destinada a toda a humanidade, um código universal para uma futura sociedade global. Nenhuma cultura ou nação específica recebeu precedência. As pedras falavam ao mundo, nas próprias vozes do mundo. O primeiro mandamento, e talvez o mais controverso, dizia: manter a humanidade abaixo de 500 milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza. Esta única frase desencadeou uma tempestade de debates. 500 milhões de pessoas, uma redução drástica da população mundial atual. Seria isso um apelo à eugenia? Um plano para um futuro assustadoramente controlado? Ou um apelo desesperado por sustentabilidade diante do colapso ecológico? A crueza do número era inegável. Era um chamado à ordem, ou talvez um aviso de consequências terríveis se a humanidade não encontrasse seu equilíbrio. O segundo preceito seguia, aparentemente mais benigno, mas profundo em suas implicações: guiar a reprodução com sabedoria, melhorando a aptidão e a diversidade. Sabedoria na reprodução. O que significava aptidão nesse contexto? Saúde física, capacidade intelectual, pureza genética, e como isso seria guiado? Por quem? A frase, embora aberta à interpretação, insinuava um nível de intervenção social nos assuntos humanos mais pessoais. Sugeria uma evolução gerenciada, uma modelagem consciente da espécie humana, indo além da dança caótica da seleção natural. A terceira diretriz mudava o foco da população para a unidade. Unir a humanidade com uma nova língua viva, uma única língua global. O sonho do Esperanto levado a uma escala monumental. Qual seria essa nova língua? Como seria escolhida ou criada?
As implicações eram vastas. Um mundo sem barreiras linguísticas poderia promover compreensão e cooperação sem precedentes. Ou poderia levar a uma homogeneização da cultura, uma perda da rica tapeçaria da expressão humana. As pedras ofereciam a visão, mas não o método, deixando a humanidade ponderar o caminho para tal voz unificada. O quarto mandamento continuava o tema da governança racional. Governar paixão, fé, tradição e todas as coisas com razão ponderada. A razão, a estrela guia. Este preceito desafiava os próprios alicerces de muitas sociedades humanas. A paixão, frequentemente o motor da arte e da revolução. A fé, o alicerce da vida espiritual para bilhões. A tradição, a âncora da identidade cultural. Subordinar essas forças poderosas à razão ponderada sugeria uma reordenação radical dos valores humanos. Era um chamado aos princípios iluministas, mas talvez com um distanciamento quase clínico da experiência humana. A quinta diretriz abordava a justiça, proteger pessoas e nações com leis justas e tribunais imparciais. Um objetivo aparentemente direto e louvável. No entanto, em um mundo frequentemente fraturado por injustiça e disparidade legal, sua inclusão era significativa. O que constituíam leis justas? Quem administraria esses tribunais imparciais em escala global? As pedras propunham um ideal, um mundo onde as estruturas legais servissem à proteção genuína dos indivíduos e à soberania das nações, trabalhando em harmonia em vez de conflito. Era uma visão de liberdade ordenada sob o olhar atento da justiça imparcial. O sexto preceito voltava-se para as relações internacionais, que todas as nações se governem internamente, resolvendo disputas externas em um tribunal mundial. Isso insinuava uma forma de governança global, pelo menos em questões de conflito internacional. A soberania nacional seria respeitada para assuntos internos, mas disputas entre nações seriam julgadas por uma autoridade superior, um tribunal mundial. Isso abordava o problema perene da guerra e do conflito, propondo um mecanismo para a resolução pacífica em escala planetária. Era uma visão audaciosa para um mundo cansado de conflitos intermináveis e das consequências devastadoras da agressão desenfreada. Os mandamentos restantes ofereciam mais orientação para esta nova era vislumbrada. Evitar leis mesquinhas e funcionários inúteis. Um chamado para uma governança simplificada, por eficiência e pela redução do inchaço burocrático. Equilibrar direitos pessoais com deveres sociais. Um contraponto crucial ao individualismo extremo, enfatizando a responsabilidade cívica. Valorizar verdade, beleza, amor, buscando harmonia com o infinito. Uma diretriz mais espiritual e filosófica, instando a humanidade a ideais mais elevados e, finalmente, não ser um câncer sobre a terra, deixar espaço para a natureza, um apelo ecológico comovente e repetido para dar ênfase, um lembrete contundente do impacto da humanidade no planeta. Seção 5. O patrono misterioso. Desmascarando R.C. Christian. A identidade de R.C. Christian permanece um dos aspectos mais instigantes da saga das Pedras Guia da Geórgia. Ele era um fantasma na máquina. Um homem que apareceu, entregou sua encomenda extraordinária e depois desapareceu, deixando para trás um legado de pedra e especulação. Ele alegou que seu pseudônimo era uma homenagem a Christian Rosenkreuz, o lendário, possivelmente mítico, fundador da Ordem Rosa Cruz, uma sociedade secreta filosófica. Essa escolha de nome foi por si só uma pista profunda, ou talvez uma distração deliberada. Imediatamente ligava o monumento a tradições esotéricas e conhecimento oculto.
Christian abordou Joe Fendley Sr., presidente da Elberton Granite Finishing, com uma compostura calma e profissional. No entanto, seu pedido era tudo menos comum. Ele especificou o tamanho imenso das pedras, seus alinhamentos astronômicos e a redação precisa das 10 diretrizes a serem escritas em 8 línguas modernas. Ele também insistiu no anonimato absoluto para si e para o grupo que representava. Ele explicou que sua organização vinha planejando este monumento por mais de 20 anos. Eles buscavam oferecer direção à humanidade, especialmente no caso de um futuro cataclismo. Os arranjos financeiros foram igualmente enigmáticos. R.C. Christian providenciou o pagamento através de um banqueiro local de Elberton, Wyatt C. Martin. Martin foi uma das poucas pessoas a ter contato direto com Christian, além das reuniões iniciais na empresa de granito. Ele fez um juramento de segredo sobre a verdadeira identidade de Christian e a origem dos fundos substanciais. O dinheiro chegou como prometido. O projeto seguiu em frente. Martin revelou mais tarde que havia se correspondido com Christian por algum tempo após a conclusão do monumento, mas Christian eventualmente cessou todo contato. A pista esfriou. Ao longo dos anos, muitos tentaram perfurar o véu da identidade de R.C. Christian. Seria ele um industrial rico? Um representante de uma sociedade secreta como os Rosacruzes ou os maçons? Ou algo completamente diferente? As teorias eram muitas, mas evidências concretas permaneciam elusivas. O homem e o grupo que ele afirmava representar mantiveram com sucesso seu anonimato. Esse segredo apenas alimentou a mística em torno das pedras guia, transformando R.C. Christian em uma lenda moderna, um benfeitor misterioso cujos motivos e lealdades eram tão enigmáticos quanto o monumento que ajudou a criar. Seção 6. Sussurros de controle, a diretriz populacional. De todos os 10 pronunciamentos gravados nas pedras guia da Geórgia, nenhum provocou debate, medo e indignação mais intensos do que o primeiro: manter a humanidade abaixo de 500 milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza. Esta única linha tornou-se um para-raios para teorias da conspiração. Para muitos, não era uma sugestão gentil para a harmonia ecológica. Era uma ordem terrível para controle populacional global, um chamado para uma redução drástica, quase inimaginável, no número de seres humanos no planeta. Como tal meta poderia ser alcançada sem coerção? Ou pior, o próprio número, 500 milhões, era assustadoramente específico. Na época da construção das pedras guia, em 1980, a população mundial já ultrapassava os 4 bilhões. Hoje, ultrapassa os 8 bilhões. Atingir essa meta implicaria a eliminação de mais de 90% da população global. Os críticos imediatamente viram isso como evidência de uma agenda sinistra. Apontaram para movimentos eugenistas do passado, para teorias da catástrofe malthusiana e para supostos complôs de uma elite global para abater o rebanho humano, considerados bocas inúteis em algumas das interpretações mais extremas. A frase perpétuo equilíbrio com a natureza pouco fez para aplacar esses medos. Enquanto ambientalistas poderiam ver um chamado à sustentabilidade, outros viam uma justificativa para desvalorizar a vida humana em favor de um ideal ecológico abstrato. Quem decidiria o que esse equilíbrio implicaria e quem o imporia? As pedras guia não ofereciam respostas, apenas a diretriz crua. Essa ambiguidade permitiu que as interpretações mais sombrias criassem raízes e florescessem, pintando R.C. Christian e seus patrocinadores anônimos como proponentes de uma visão de mundo profundamente misantrópica e autoritária.
A diretriz populacional tornou-se a pedra angular de muitas teorias que pintavam as pedras-guia como um manifesto para uma nova ordem mundial. Esse suposto governo global sombrio, argumentava-se, buscava impor sua vontade sobre um mundo desavisado. As pedras-guia eram vistas como uma declaração aberta de suas intenções, um conjunto de regras para uma sociedade pós-catástrofe, onde a elite governaria uma população vastamente diminuída e, portanto, mais facilmente controlada. A pedra não era apenas um guia, era uma ameaça, um vislumbre arrepiante de um futuro projetado por mãos invisíveis para um propósito desconhecido e terrificante. Seção 7. Códigos da Elite, Novas Ordens Mundiais e Visões Apocalípticas. Além do choque imediato da diretriz de controle populacional, as pedras-guia da Geórgia se tornaram terreno fértil para uma série de teorias da conspiração interligadas. Muitos observadores viam o monumento não como uma oferenda benevolente, mas como uma mensagem codificada de elites poderosas e ocultas. O próprio segredo em torno de R.C. Christian e seus apoiadores alimentou a especulação de que organizações como os maçons, os Rosacruzes ou cabalas globalistas ainda mais sombrias e não nomeadas eram os verdadeiros arquitetos. Os alinhamentos astronômicos e o uso de línguas antigas foram interpretados como marcas registradas de grupos esotéricos obcecados por conhecimento oculto e poder simbólico. A ideia de uma nova ordem mundial tornou-se inextricavelmente ligada às pedras-guia. Teóricos postulavam que essas elites estavam pacientemente trabalhando em direção a um governo mundial único, um sistema global unificado que apagaria a soberania nacional e as liberdades individuais. As pedras-guia, nessa visão, eram uma declaração pública de seus 10 mandamentos para esta nova era. O chamado por uma nova língua viva e um tribunal mundial foram vistos como evidência direta dessa agenda. O monumento era menos um guia para a humanidade e mais um conjunto de princípios operacionais para os arquitetos desse futuro distópico. Outra interpretação prevalente via as pedras-guia como um conjunto de instruções para reconstruir a civilização após um apocalipse profetizado. A Guerra Fria estava no auge quando as pedras foram erguidas e a ameaça de aniquilação nuclear pairava no ar. Talvez R.C. Christian e seu grupo antecipassem uma catástrofe global, seja guerra nuclear, pandemia ou colapso ambiental, que reduziria drasticamente a população humana. Nesse cenário, as pedras-guia serviriam como um manual para os sobreviventes, um texto fundamental para guiar o restabelecimento da sociedade, garantindo que os erros do passado não fossem repetidos. O chamado para governar paixão, fé, tradição e todas as coisas com razão ponderada foi particularmente examinado. Para alguns, isso era um ataque direto às crenças religiosas tradicionais, especialmente o cristianismo. O monumento era visto por certos grupos religiosos como de origem satânica ou pagã, promovendo uma visão de mundo secular e racionalista que buscava suplantar a lei divina. O próprio nome R.C. Christian era por vezes distorcido para implicar um sentimento anticristão, apesar de sua suposta conexão Rosacruz. As pedras, portanto, não eram apenas misteriosas, eram para alguns profundamente malévolas, um desafio a convicções espirituais profundamente enraizadas. Seção 8. Um fim incendiário. O fim súbito do monumento. Por mais de 4 décadas, as pedras-guia da Geórgia permaneceram enfrentando tempestades tanto naturais quanto ideológicas. Atraíram visitantes curiosos,
admiradores fervorosos e detratores veementes. Foram vandalizadas com pichações em diversas ocasiões, geralmente com mensagens denunciando sua suposta agenda satânica ou da nova ordem mundial. No entanto, a estrutura central permaneceu intacta, um testemunho silencioso das intenções de seus criadores, quaisquer que fossem. Então, nas primeiras horas de 6 de julho de 2022, o enigma deu uma virada dramática e violenta. Uma explosão abalou o local rural. Imagens de vigilância, posteriormente divulgadas pelos investigadores, mostraram um indivíduo não identificado se aproximando do monumento sob o manto da escuridão. Um dispositivo explosivo foi detonado, danificando gravemente uma das 4 principais lajes verticais, reduzindo uma parte significativa dela a escombros. A explosão foi poderosa o suficiente para deslocar a pedra de capeamento. Os guardiões de granito projetados para resistir ao tempo foram gravemente feridos por um ato moderno de intenção destrutiva. A notícia se espalhou rapidamente, reacendendo o interesse público e a especulação sobre o verdadeiro significado do monumento e seus muitos inimigos. O dano foi substancial. As autoridades do condado de Elbert, citando preocupações de segurança, tomaram uma decisão rápida. Mais tarde, naquele mesmo dia, a estrutura restante foi demolida. Maquinário pesado entrou em ação e, ao anoitecer, as pedras guia da Geórgia, que haviam se destacado como um marco enigmático por 42 anos, foram reduzidas a uma pilha de fragmentos de granito. A rapidez da demolição em si levantou sobrancelhas. Alguns viram como uma precaução de segurança necessária. Outros sussurraram que foi uma tentativa apressada de apagar um símbolo controverso, ou talvez até para impedir investigações mais aprofundadas sobre o ataque. A destruição das pedras guia da Geórgia não resolveu o mistério, apenas o transformou. Quem foi o responsável pelo bombardeio? Foi um ator solitário alimentado por teorias da conspiração online ou um grupo mais organizado determinado a silenciar a mensagem das pedras? O ato foi amplamente condenado, mesmo por alguns que discordavam das inscrições do monumento, como um ato de vandalismo contra uma obra de arte pública e histórica única, embora controversa. O fim incendiário das pedras guia garantiu que sua lenda apenas crescesse. Sua ausência um símbolo tão potente quanto sua presença um dia foi. Seção 9. O enigma duradouro. Um legado em poeira. Com as pedras guia da Geórgia agora desaparecidas, reduzidas a poeira e memória, o enigma que as cerca apenas se aprofundou. Sua ausência física deixa um vazio, não apenas na paisagem do condado de Elbert, mas no debate contínuo sobre o futuro da humanidade. Qual era seu propósito final? Seriam uma tentativa bem intencionada, embora ingênua, de oferecer orientação em tempos conturbados? Ou representavam algo mais clandestino, um manifesto velado de um grupo com uma visão específica, talvez perturbadora, para o mundo? As respostas permanecem enterradas com os segredos de R.C. Christian. A destruição do monumento, embora um fim definitivo à sua existência física, paradoxalmente garantiu sua imortalidade no reino do folclore moderno e das teorias da conspiração. O ato de violência contra as pedras agora está entrelaçado em sua narrativa, outra camada de mistério e intriga. Para aqueles que as viam como um símbolo malévolo, sua demolição pode ser vista como uma vitória. Para aqueles que as viam como um quebra-cabeça fascinante ou um chamado ao pensamento racional, sua perda é um golpe no debate aberto e um sinal preocupante de intolerância. As questões que levantaram sobre governança, meio ambiente e natureza humana persistem.
As 10 diretrizes, antes gravadas em granito durável, agora vivem principalmente em formato digital, incessantemente debatidas e analisadas online. O chamado para manter uma pequena população global, para guiar a reprodução com sabedoria, para unir a humanidade com uma nova língua e para governar com razão ponderada. Esses preceitos continuam a desafiar e provocar. São um plano viável para um futuro sustentável ou uma receita para uma distopia autoritária? As implicações filosóficas são vastas, tocando na própria essência da liberdade humana, responsabilidade e nosso lugar neste planeta. Em última análise, as pedras guia da Geórgia servem como um poderoso lembrete do fascínio humano pelo mistério, por significados ocultos e por visões grandiosas e abrangentes para o futuro. R.C. Christian e seus patrocinadores anônimos criaram mais do que apenas um monumento. Criaram uma conversa duradoura, um ponto focal para ansiedades e aspirações. Embora as próprias pedras tenham caído, o enigma que apresentaram perdura. O enigma de sua origem, sua verdadeira intenção e as forças que levaram ao seu fim dramático provavelmente serão debatidos por gerações futuras. Um legado peculiar e perturbador, esculpido não em pedra, mas na curiosidade duradoura da mente humana.